Olá, me chamo Manuel Reis. Eu vim aqui no podcast Segue o Plano falar de gestão comercial, gestão de uma maneira geral, liderança e uma série de assuntos aqui muito interessantes para o meio empresarial e o meio de vida também. Foi uma conversa muito legal. Eu quero que vocês sigam o plano e acompanhem a nossa entrevista aí, esse bate-papo que a gente teve com o Ricardo, que foi muito legal. No episódio de hoje do Segue o Plano, a conversa é sobre gestão, operação e decisões práticas. Nosso convidado é Manuel Reis, executivo comercial do frigorífico Santa Cruz, uma empresa com mais de 20 anos de atuação no Pará e que carrega uma bagagem única. Saiu de um carrinho de hot dog, construiu uma rede com 10 lojas e hoje atua na linha de frente de uma operação industrial de grande escala. Manuel, seja bem-vindo e eu quero começar com a pergunta. Afinal, quem é esse Manuel Reis que está aqui na minha frente? Bom dia, Ricardo. Essa é uma pergunta até meio complexa, né? Quem é? Eu vou tentar resumir qual é um pouquinho da minha história, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação e sempre tive uma via de empreendedor. Sempre fui empreendedor desde cedo. Trabalhava assim com comércio, comecei uma banquinha de sorvete ainda na faculdade. Quando eu tinha 17 anos, eu e um amigo meu, a gente colocou uma banca de sorvete na rua e essa banca a gente espalhou, ficou com umas 3 lojas. Então, aquele tempo da universidade que a gente estava, então era o que me mantinha. Desde 16, 17 anos, a gente tinha eu tinha essa fonte de renda e eu era atleta também, né? Então, eu jogava e quando eu jogava, por incrível que pareça, me pagavam para jogar basquete, né, e tal. Então, desde 16 anos, vamos dizer assim, eu sempre me mantive com uma rendinha para me virar. Depois de formado, eu atuei um pouco na área da agronomia, mas depois fui para uma área do fast food, né, até por uma questão, uma tia da minha esposa atuava nisso. E a gente resolveu colocar um carrinho de hot dog, né, numa esquina, e o carrinho virou em 2 anos, virou 6 lojas de fast food, né? E depois fomos ampliando, chegamos a ter 12 lojas, e era muito trabalho, né? E depois de 24 anos, a gente, até por uma opção de vida, né, que a gente era um trabalho muito intenso, cansaço, né, dessa vida e tudo, a gente queria uma qualidade de vida e também até pela experiência de vida que a gente já tinha, né? Eu fiz algumas pós-graduações na área comercial, sempre me mantive na área comercial das minhas empresas, né, de venda e gestão também. E aí virei em 2015, 2016 mais ou menos, virei executivo comercial desse frigorífico Santa Cruz, que hoje, até hoje a gente tem uma planta em Brasil Novo, lá para a região do Xingu. Temos a nossa entreposto aqui em Ananindeua, onde a gente faz a nossa desossa, né? E hoje nós temos 14 lojas próprias, né? Além de vender para o segmento externo, nós temos lojas próprias, temos frota própria de caminhão. Então foi uma evolução muito grande do frigorífico, coisa assim de 8, 10 anos, né, que deu um boom muito grande aí. E realmente a área de comida, alimentação é uma área que sempre todo mundo tem que estar comendo, né, e é concorrida, apesar de muito concorrida, mas eu acho que o mercado abrange para todos que saibam trabalhar. Manuel, eu vou pegar um pouco da tua história aqui pra gente se guiar. Tu falaste aqui que no início tu abriste uma banquinha de sorvete, aí depois tu evoluíste para a faculdade, estudaste, aí depois tu evoluíste para o fast food com várias lojas e fizeste a transição de carreira por escolha, né? Que tu estavas indo bem, tu foste para a transição de carreira para ser gestor comercial. Nessa questão do gestor comercial, eu queria focar muito no Manuel hoje. O que a gente teria que, se eu quisesse virar um gestor comercial, o que a gente teria que investir primeiro? Gestão
vendas ou liderança? O que tu acha que é mais importante ou tu acha que tem que ser os três ao mesmo tempo? Olha, eu acho que essas três palavras aí, elas comungam e andam juntas, né? Mas eu acho que para você, qualquer passo que você vai ter que dar em qualquer negócio, você primeiro tem que fazer uma perspectiva e um plano de negócios, né? Entender a área que você vai atuar, né? Tentar fazer um plano de negócios. Se você já tem aquele preparo de gestão para isso, ótimo. Se você não tem, você tem que se preparar, né? Tem que estudar, tem que pegar alguns cursos rápidos e nunca parar de estudar, né? Eu fiz 2, 3 cursos de pós-graduação e a gente sempre está se colocando. Hoje tem muito curso online, né? Que você pode tá acrescentando alguma coisa. Então, o mercado hoje ele exige, né, modernidade, inovação, e você tem que estar muito antenado. Questão de liderança é fundamental. Eu sempre fui líder por onde eu passei, porque eu sempre fui empresário, dono de empresa, então eu sempre estava capitaneando um número grande de colaboradores na minha empresa. Então essa questão de liderança também você tem que estar desenvolvendo. Hoje eu comando uma área comercial também com vários vendedores, com uma carteira de quase 400 a 500 clientes, né? E a venda é fundamental, né? Hoje você busca sempre venda, é meta, é o tempo todo. Você está no mercado competitivo, então não tem como você fugir da venda. Uma venda ruim, você não vai ter resultado positivo. Então a gente tem cobranças, né, superiores, e a gente tem que repassar essas cobranças para os nossos comandados. E assim é a vida, né? A gente vive sempre com cobranças, né, com venda, mas eu acho que, por isso que eu digo, eu acho que as três áreas que você citou, elas comungam juntas, assim, elas têm que andar sempre juntas, de mão dadas. Né? Andar de mão dadas. E Manuel, tu falaste aqui 400 a 500 clientes, tu sabe me dizer quantos funcionários tem lá no frigorífico? Olha, nós temos hoje aproximadamente... Na tua gestão. Na minha gestão, vamos dizer que eu trato hoje com uma faixa de uns 150. Não, eu te fiz essa pergunta porque, assim, dentro desse tripé que eu te coloquei aqui, gestão, vendas e liderança, particularmente, eu acho a liderança o mais difícil de aprender, /evoluir, /treinar. Por quê? Gestão, tu consegue aprender com outros, tu consegue ler livros, tu consegue falar com um parceiro teu, como a gente está batendo um papo aqui, tu me dá um pouco da tua visão de gestão, vou gerir tempo, dinheiro, processo e tudo mais. Vendas é muito processo, não é? Se tu tiver um processo de vendas, ela se torna, entre aspas, até mais fácil, porque tu conhecendo o teu público, sabendo quanto tempo demora para aquele contato virar uma venda efetiva, o que ele precisa, o que ele quer, o que ele tem que receber, tudo fica mais fácil de se vender. Mas liderança é uma coisa muito intrínseca à pessoa, né? Eu sempre me pergunto, como é que a gente desenvolve uma liderança? Porque liderar é muito incentivar, impulsionar e motivar, né? Como é que tu conseguiu desenvolver e sentir, cara? Olha, eu acho que é muito da pessoa, né? Eu acho que a liderança você consegue desenvolver também através de cursos, né? De palestras e tudo. Mas assim, desde quando eu era atleta, né? Então eu sempre fui líder da minha equipe, né? Eu sempre tive uma liderança nata, às vezes como capitão, às vezes sem ser capitão da equipe, mas sempre tinha uma voz ativa. E isso é muito, acho que, da personalidade de cada um, né? Então eu sempre tive uma personalidade forte para exercer esse tipo de cargos, ou de sempre estar agrupando as pessoas. Eu sou um cara de grupo, eu sempre estou agrupando as pessoas, estou sempre juntando, procuro ouvir, porque a liderança assim, é uma coisa muito relativa. Você tem vários tipos de liderança. A minha liderança, eu digo assim, é uma liderança democrática, porque eu sempre procuro ouvir as pessoas, descentralizar o meu papel de líder, como? Ouvindo os meus comandados. Então tu deixa um canal para essas pessoas terem oportunidades de falar com você, né? de expressar a opinião deles. E eu sempre digo para eles, não tenham medo de falar, não tenham medo de expressar as opiniões de vocês. Certo ou errado, vocês pelo menos estão colocando para a gente
o outro lado do balcão, né? Porque tu tá aqui e vocês estão ali direto com os clientes, então vocês têm que passar isso para a gente. De uma maneira ou de outra, a gente vai tentar tirar esse aprendizado e essa liderança que eu digo compartilhada, eu acho que ele te faz ser um líder de verdade, porque tu tá dando voz para essas pessoas chegarem em ti. Então é muito ruim para uma pessoa, para um comandado, não conseguir chegar à voz dele, para o líder dele, entendeu? Então você dá essa liberdade para ele te ouvir, né? E você troca ideia, ele pode estar certo ou não. Se ele não tiver, na sua opinião, se ele não tiver certo, você tenta argumentar para ele qual seria o caminho ideal. E ele pode te contrapor lá de alguma coisa. E tá tudo bem. E tá tudo certo, tu vai juntando que o caminho no final, as pessoas, pelo menos são ouvidas. Então eu acho que a liderança é uma coisa muito do líder, né? Tem líder que é aquilo que ele fala, é o certo e acabou. E tem líder que compartilha essa liderança, ouve os seus comandados. Então, a minha liderança é desse tipo. Eu sempre estou procurando ouvir as pessoas, né? Se é certo ou errado no meu entendimento, mas a gente vai tentar ajudar um ponto. Então, eu acho que a liderança é mais ou menos isso, entendeu? E você acaba tendo um caminho que você enxerga que seja legal. E sempre me dei bem nesse papel de líder. Eu acho que a diferença entre líder e chefe é muito isso, né? O chefe impõe, o líder inspira. Seria mais ou menos isso, né? Escutar, ver, será que eu estou realmente certo? Vamos ver o cara que está aqui na ponta final do negócio. Eu entendo o que tu estás falando e comungo muito. Porque se o meu colaborador que está aqui na ponta falando com o cliente, ele me traz uma posição do cliente, quem é a pessoa que tem mais subsídio para entender aquele problema? É o cara que está na ponta, então eu preciso ouvir ele. Exatamente. É esse que é o teu raciocínio, né, pelo que eu entendi. Sim, por exemplo, quando a gente entra numa reunião de comercial, a gente entra com números, né? A gente vai com aqueles números que foram consolidados de vendas e tudo. Números frios. Frios, você expõe aqueles números e você coloca para eles falarem por que aqueles números estão assim. Não, olha, aquele número está baixo, por isso, que precisa. Então você começa a entender e dá oportunidade para essas pessoas te darem o feedback de lá, da ponta de lá, e aí tu troca ideia e vai tocando o negócio, ouvindo sempre as pessoas, né? E depois tu tem que te posicionar às vezes como líder realmente. Não, a palavra final é do líder, é do comandante, então a palavra final vai ser sempre tua. Mas não vai te diminuir o teu papel de liderança em comungar e ouvir as pessoas, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa, pelo contrário, eu acho que o verdadeiro líder, quando ele é respeitado pelos seus comandados, ele cresce demais, a liderança dele cresce demais, é inspiradora, como você acabou de falar. Sim. E Manuel, antes de eu continuar falando sobre liderança, eu queria convidar o pessoal que está assistindo a gente a compartilhe esse episódio, porque a gente está numa conversa bem profunda. Eu acho que, inclusive, se tiver um líder escutando, é papel dele compartilhar isso com seus liderados, para as pessoas entenderem como é que funciona a gestão, venda, liderança, porque é uma conversa que eu gosto muito de ter, porque principalmente com gente mais experiente do que eu, que já viveu mais, que já teve muito mais resultado que eu, a gente aprende e é isso. Compartilha com 2, 3 pessoas e deixa eu continuar aqui. Manuel, eu queria falar contigo agora. Eu já entendi sobre gestão, vendas, lideranças, ando de mãos dadas. A liderança é uma coisa muito intrínseca. O teu papel de líder aí é de ouvir. Mas eu queria falar agora um pouco da tua experiência. A gente fala com muitos empresários pequenos aqui no nosso podcast, no nosso dia a dia. A gente, inclusive, traz pessoas com faturamentos grandes, como é o teu caso, gestor comercial de uma grande indústria, para trazer essas experiências para cá, para a gente ter essa proximidade. Eu queria saber de ti o seguinte: dentro de uma operação do fast food que tu tinha, com a operação hoje que tu tens, existem aspectos em comuns. Aí eu queria saber de ti, o que tu aprendeu no fast food que tu usas hoje aqui numa grande indústria? Tu consegue trazer para a gente alguma coisa? Olha, algumas sim, com certeza, né? O papel de líder foi um desses, né? Quando no meu caso de fast food, eu acho que até pela questão da idade,
Quando eu comecei com carrinho, depois a gente foi para shopping, todos os shoppings da cidade a gente tinha loja na rua, tive diversos colégios simultâneos, então era uma operação realmente muito agitada, a gente participava de muitos eventos, de sábado e domingo. Complexa mesmo. Complexo, assim, era uma coisa muito ligada, então eu acho que até pela questão da minha idade, né, na época com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente fez muita coisa intuitiva, que hoje eu diria que eu não faria, que eu aprendi, né? Uma delas é sempre fazer um plano de negócios no que você vai fazer, né? Por mais mirabolante e a ideia seja maravilhosa, que vendam para você, é encantador, porque às vezes vem uma proposta encantadora que a pessoa se encanta e acaba abraçando, fazendo investimentos às vezes errados e perdem dinheiro. Então eu sempre daria uma dica que eu daria é tudo que você for fazer, mesmo que seja um carrinho de hot dog numa esquina, faça um plano de negócios. Veja quantas pessoas passam andando naquela esquina, veja se dá para parar carro naquela esquina, faça uma relação possível, o mínimo que você vai de venda você vai ter para pagar os seus custos, o básico, mas você precisa fazer um plano de negócio hoje para tudo que é tipo de investimento. É isso, tu consegue levar lá pro Sim, hoje a gente falando em números, logicamente, cifras, né? A gente são maiores, muito maiores. Mas a essência é a mesma. Essência é a mesma. Essência é a mesma. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente foi fazer, como a gente adquiriu nossa planta em Brasil Novo, foi meio que assim, será que vai dar certo? Porque era um frigorífico que estava obsoleto, ultrapassado, com equipamentos velhos, abatia na época 60 cabeças por dia, só que a gente fez uma avaliação do que ele poderia dar para a gente. Primeiro, nós procuramos uma região onde o gado, que a gente chama aqui sempre o boi está gordo o ano inteiro, que é uma região que chove demais, que é a região do Xingu, né? Segundo, a gente foi ver a questão da malha viária, né? Quanto tempo a gente ia gastar de transportar esse carro de lá para cá, quanto a gente ia gastar nesse transporte, como estavam as condições de estrada, se valia a pena ou não. Terceiro, o que estava na época abatendo, vamos dizer assim, a produção ou a produtividade, o que a gente ia ter que buscar de investimento para poder aquela coisa ser rentável, né? Então isso tudo foi feito. Antes da gente fazer o investimento, foi feito esse estudo todinho, né? Feito isso, nós acabamos comprando esse frigorífico. Só para você ter uma ideia, a gente abatia 50, 60, quando a gente pegou lá maquinários velhos, ultrapassados. Hoje nós abatemos 270 cabeças diárias lá. E não dá conta. Se a gente abatesse 300, 350, a gente teria mercado. E a gente foi avançando, com programação, com planejamento, com investimento. Triplicamos a nossa frota de caminhões, nossa frota para atender essa demanda, porque tem 24 horas para sair de lá para cá. O frio, nós equipamos todo o frio, modernizamos o frio do frigorífico, que você transportava e não aguentava o frio, porque quando ele saía do frigorífico e pegava o caminhão, ele não estava numa temperatura adequada, por má condicionamento do frigorífico, não do caminhão. Então a gente viu que os investimentos eram necessários, mas isso foi planejado, a gente sabia o que a gente ia ter que gastar. Então hoje a gente avançou de uma tal maneira que fez uma complexidade que acabou nossa base de Ananindeua também cresceu demais, né? A gente evoluiu demais. A gente, posso dizer que a gente hoje quadriplicou em 8 anos as nossas vendas, justamente que a gente não ficou mais dependente de terceiros. Hoje a gente tem o nosso frigorífico, a nossa frota, as nossas lojas próprias que atendem. Nós temos hoje 14 casas de carne
e os clientes de terceiros, que é o nosso foco maior hoje, né? Que a gente tem vários clientes que a gente atende. Então, assim, foi tudo planejado. É isso que eu te falo, que é a diferença. Então, foi um plano de negócios que foi feito em cima de investimentos futuros, o que a gente estava comprando no momento, o que a gente ia precisar investir, o tempo que a gente ia ter esse retorno. Então, hoje a gente está já colhendo os frutos e avançando diariamente nesse ponto. Cara, eu acho assim, Emanuel, pelo que tu tá me falando, primeiro, tu verticalizou a tua produção, o teu negócio, né? Tu tá indo na compra do gado até na venda. Foi uma estratégia que eu achei interessante também. A outra é a questão de seguir o planejado. Eu falo com muito empresário que tem planejamento, mas qualquer soluço muda o planejamento. Não sou contra mudar. Eu acho que a gente tem que ajustar. Eu acho que talvez passa por isso. Porque o compromisso com um planejamento de 8 anos é um compromisso enorme, não é? Eu acho que nem todo mundo tem essa compreensão. Assim, hoje não vou te dizer que tudo corre 100% como a gente planejou. O mercado de carne, ele é dinâmico, ele é um sobe e desce constante, né? Hoje você está aqui, um preço lá em cima, de repente despenca. Então, às vezes, quando a gente vai oferecer para o cliente, mas aumentou, a gente tem que explicar que é período de seca, que o boi fica escasso, o pecuarista às vezes não é que ele não queira, ele não tem o boi com qualidade para vender. Nós temos um padrão de compra. Nós não pegamos de qualquer maneira, nós temos um peso mínimo para pegar, a carne tem uma qualidade. Nós não podemos pegar um gado magro, porque na hora que você faz a venda, nós temos um compromisso e uma responsabilidade com o nosso cliente. Então, nós andamos de parceria com o nosso cliente. Eu não posso enfiar uma carne sem qualidade para o nosso cliente, que ele vai se atrapalhar para vender. Porque ele vai perder dinheiro, ele vai deixar de pagar o frigorífico, os boletos dele, mas na verdade o que a gente quer é a satisfação do cliente. Nós não queremos entregar hoje uma carne boa, amanhã uma carne ruim, empurrar para ele. Não, a gente quer sempre ter um padrão. Então, às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Semana passada começou a chover demais na região, a gente ficou 2 dias sequenciais sem abate. Tivemos um prejuízo, uma desarrumação no nosso planejamento de vendas, porque as vicinais, o pecuarista, ele precisa tirar o boi da área dele, da fazenda dele, e levar ao frigorífico. Só que essas vicinais, 90% dessas vicinais é terra batida, e quando chove vira uma lama. Então ele não pode botar 40 bois no caminhão e ficar atolado no coisa. Então ele tem que ter a segurança que aquele boi que ele está tirando da fazenda dele vai chegar no frigorífico. Então não pode. Então isso é uma coisa que a gente teve com o tempo, né? E realmente ficou aquém da gente, assim. E tem que respeitar, né? Tem que fazer, não tem jeito. Então tem certas coisas que não estão previstas, mas a gente já está acostumado. E também é muito de mercado, por exemplo, quando abre o mercado externo, então tem muita gente que tem oportunidade de fazer exportação para mercado externo, então às vezes o preço do produto daqui sobe, porque diminui a oferta. Então ele sobe, então o preço sobe, é natural do mercado isso, assim como às vezes por algum motivo escoa menos para externo, então fica mais boi no mercado, então a tendência é baixar. Então é muita dança de momentos. Muitos pratos para equilibrar. Muito prático, entendeu? Então final de ano a gente vende mais traseiro de boi, que o pessoal tem um dinheirinho a mais no bolso, é 13º e tal, é auxílio. Então o pessoal quer gastar um pouquinho. Chega janeiro, fevereiro, o pessoal só quer comprar carne de segunda, porque é mais barata. Acabou o dinheiro do 10º, então eles voltam à realidade. Então é esse sobe e desce que a gente está acostumado, né? E você tem que estar ligado com o mercado. Você tem que estar ligado, fazer boas compras. É fundamental. Você ter parceiros fiéis, né? Teus parceiros de compra de gado, de fornecedor, a gente fideliza o cliente. Como a gente fideliza? Honrando os compromissos, pagando
produtores na data combinada. Isso tudo a gente procura sempre honrar, fazer direitinho para você sempre ter o crédito do pecuarista, para ele, quando a gente precisar, ele vai te dar sempre preferência na entrega. Entendi. E, Manuel, tu falaste uma coisa muito legal, eu falei assim, olha, eu preciso, entre aspas, foi o que eu entendi, tá, pessoal? Educar o meu cliente até para ele vender melhor. Tu falaste também que tu precisa dar um produto bom para ajudar o teu cliente a vender também, para não ficar preso, até para tu ter o teu valor aí de volta, né? Sei lá, a gente tem o quê? 130 episódios? 120? Esse é o 130, né? A gente já falou com muitos gestores aqui e uma das características que eu já percebi é o gestor que tem cuidado com o seu produto e educa o parceiro, o cliente, a vender melhor o seu próprio produto, ele tem mais resultado. É impressionante como eu já ouvi bastante pessoas falando disso. E tu foste mais um que falaste. Aonde eu quero chegar? Dá trabalho a gente, entre aspas, educar o nosso cliente? Olha, eu vou te falar uma palavra-chave aqui, que eu uso muito. Eu uso muito com a minha equipe de vendas. Empatia, tá? Empatia. Por quê? Você sempre tem que se colocar no lugar dos outros, tá? Você vai dar uma carne sem qualidade para o seu cliente? Você gostaria de comer essa carne? Não, você gostaria de, como cliente, receber uma carne dessa? Você como vendedor, você ia ter mais facilidade ou dificuldade de vender essa carne? Então, às vezes, o cliente não compreende. A gente até entende, mas a gente tem um controle de qualidade no nosso frigorífico. Então, a gente tem uma disponibilidade, uma quantidade X diariamente para venda, que é colocada no nosso sistema. Existe aquela quantidade que vai para a desossa, que a gente tira a carne do osso e coloca na caixa, e tem aquela que a gente vende em pé, que a gente chama que é a venda em pé, que é a carne com osso. Só que é difícil um frigorífico, por exemplo, tu teres a capacidade, na hora, quando chega o caminhão, você sabe o que foi abatido, mas existe um controle de qualidade interno para receber essa carne no nosso CD. E eles vão avaliar o quê? Chegaram aqui para a gente 400 traseiros. Tem 80 traseiros aqui que não estão legais para a venda inteira. Vamos colocar ele para desossa ou diminui. Então eu acho que essa transparência e a educação que você falou é mais ou menos isso. E essa educação é essa conversa natural que a gente tem com o cliente, de mostrar para ele. É difícil ligar para 300, 400, mas a gente procura se dividir e fazer esse meio de campo. Eu estou sempre visitando o cliente e estou dizendo que tal a carne. Aí ele vem com aqui, a gente ouve o feedback dele. Não, essa carne, porra, bacana, é assim que eu quero e tal. Então a gente já entendeu, a gente procura entender o cliente. Isso muito que eu digo, eu passo para ele, eu acho que a empatia é você como vendedor. Lógico, o vendedor gosta de vender porque ele vai ter a comissão, mas não te esquece que tu vais preservar esse cliente e fidelizar ele o ano inteiro da tua venda. Não adianta tu querer enganar o teu cliente, que ele vai comprar 1, 2, 3 vezes e vai dizer tchau para ti. Então vamos fidelizar esse cliente com essa empatia, com essa transparência e produto bom para ele vender. Não é vender por vender, né, mano? Não é vender por vender. É criar um relacionamento, educar o teu cliente. Exatamente, até porque melhor. O parceiro, na verdade, Ricardo, tem que ser bom para quem está vendendo, para quem está comprando, para o cliente que ele vai vender, porque ele vai ter também a ponta. Por exemplo, tu vais comprar no açougue, tu vai chegar, pô, essa carne, o que está acontecendo? Aí tu vai sair dele e vai para um outro. Então vai sentir vai sentir ele e vai sentir o próprio cliente. Toda a cadeia dele. Uma cadeia inteira, entendeu? Uma vez que aconteça, vá lá. Mas você criar o hábito de entregar produtos sem qualidade, não. E Manuel, tu falaste sobre ouvir feedback. Eu queria saber de ti, como é que tu lidas com feedbacks ruins, críticas? Não tem empresa 100% que não erre, né? Eu preciso que as pessoas entendam que se tu tens aí, sei lá, mais de 20 clientes, tu eventualmente vai falhar com um porque o ser humano falha.
e é normal, acontece. Agora, o como a gente lida com esses feedbacks, com esses problemas, que para mim é a saída. Como é que o gestor Manuel lida com críticas e feedbacks ruins? Olha só, Ricardo, eu sempre digo para eles que a gente não pode pegar o lixo e empurrar para baixo do tapete, né? O lixo, entre aspas, as críticas negativas, né? Então você tem que pegar, crítica negativa é boa? Não é, né? Não é, mas são nas críticas negativas que a gente cresce profissionalmente, né? A gente, às vezes, que eu digo para eles, às vezes você vai entregando para o cliente e ele não te fala nada. De repente ele, olha, eu vou mudar, vou comprar do fulano porque você... Pô, tu nunca falaste pra gente, porque você nunca chegou pra gente e falou que a carne chegava no horário errado para ti, que tu já tinha perdido venda. Tu nunca chegaste com essa. Mas se o cliente chega para ti e te informa que tu recebeste, que ele está com problema X, que a carne está chegando com a temperatura inadequada, ele está com dificuldade de armazenamento, que ele está com o horário, já passou a venda dele, você vai tentar se adequar e coisa. E a crítica, que eu digo para eles, a crítica, você não pode fugir. Eu não vou atender esse cliente, porque, meu amigo, atenda o cliente sim. Resolva o problema dele. Os problemas são colocados para a gente resolver. Você quer plume paetê, vai para sua casa, vai fazer outra coisa. O vendedor tem que passar por isso. A gente está aqui, a gente é a porta de entrada, né? Como eu digo para eles, o vendedor, quando chega numa instituição, ele é a porta da entrada da empresa. Então ele tem que estar barba feita, boa aparência, sorridente. Não leve os seus problemas para a rua com você e entre na casa do cliente com eles, porque o cliente vai te olhar e dizer, pô, você, sorriso no rosto, postura, sem abusos, e faça a sua venda, entendeu? Então, tipo aquilo, né? Se o vendedor chega mal-humorado, essa empresa é ruim. Exatamente. É o que passa, né? Então, eu digo para ele, o comercial é a cara da empresa, né? É a cara da empresa. Você tem que estar bem apresentado, saber o produto que você está vendendo. Eu digo, o vendedor chega lá, eu digo, tu já sabes, tu já dá para ir para campo, tu já sabe todos os produtos, então senta aqui, vamos entrar aqui na sala. Me diz como é que a gente vende isso, como é que é a caixa, o peso. Então, o vendedor tem que saber basicamente o que ele está vendendo, o produto que ele está vendendo. Porque vai chegar a gente... Para que serve essa carne? A gente faz o quê? Cozidão? Tens que saber. Tu tens que saber qual é a carne que tu estás vendendo lá. E para que serve? Para que serve, no mínimo, entendeu? Então isso, eu digo para ele, e essas conversas, assim, mais... descontraídas, é assim que a gente vai conquistando o cliente. A gente brinca, olha, dá para fazer um picadinho na sua casa com batata, brinca com as pessoas, entendeu? E assim você vai cativando. E Manuel, entre essa questão de processos e pessoas, porque tudo que a gente conversou aqui envolve muito processo e envolve principalmente pessoas, né? O que pesa mais para ti como um gestor? O processo bem definido ou pessoas bem qualificadas? Olha, eu te diria que, sem dúvida nenhuma, gerir pessoas é a coisa mais difícil da vida. É muito difícil você entender as pessoas. Eu acho que as pessoas que mexem com pessoas de RH, eu tiro o chapéu, que trabalham nessa área, porque é difícil. Cada cabeça pensa diferente. O processo está ali. O processo... Quando você aprende e utiliza o processo, você vai seguir ele. As pessoas não. Você tem 200 clientes, 200 cabeças. São 200 pessoas diferentes, pensando diferente, te exigindo coisa, com humor diferente, com pensamento diferente, com objetivos diferentes. Então você tem que saber tá preparado para essas pessoas. No próprio ambiente que a gente trabalha, no nosso escritório, que são 80 pessoas em diversas áreas, comercial, financeiro, tudo, a gente tem que estar o tempo todo, porque tem gente mais vaidosa, tem gente que não gosta, que tu acha, quando tu vais falar, tá te criticando. A gente não tá te criticando. Que eu digo, pessoal, vamos entender aqui, a gente tem que ser desprovido de vaidade, a gente tem que ir para uma reunião e estar aberto a críticas.
cada um pensa de uma maneira, mas é importante o quê? O time está fechado. Se chegou num determinado ponto que definiu que é isso que vai fazer, o time tem que estar fechado com aquele objetivo da empresa. Seja ele, da tua opinião, divergente ou não, mas você tem que fechar com o time, entendeu? Se você acha que estou divergente e tal, então peça para sair. Se você não está achando que as suas ideias estão lá, peça para sair, chega, ó, tá diferente e tal. Mas se a empresa fechou aquele objetivo ali, você tem que abraçar a empresa, para a empresa sempre estar remando para o mesmo lado. Se é errado ou não, o resultado prático vai aparecer. E Manuel, eu tenho certeza que tu já tiveste alguns líderes te mentorando, te levando. Aí eu queria trazer uma reflexão e a tua opinião. Qual é a atitude que mata a autoridade de um líder, cara? Porque tu estavas falando, eu estava pensando aqui, lidar com muita gente envolve idade, envolve ego, envolve problemas, envolve, vou botar mais uma pimenta aqui, geração, porque tem várias gerações vivendo em comunidade hoje em dia, mas eventualmente a gente vai frustrar pessoas, não tem como fugir disso, né? E quando a gente frustra, a gente mata um pouco a autoridade que a gente tem. O que tu achas que um gestor não pode fazer para não matar essa autoridade que tem? Onde tu acha que a maioria dos gestores erram? Olha, assim, até pela minha experiência, que eu enxergo. Às vezes existem pessoas que estão começando com ideias novas, mais novas e tudo. Então eu sempre digo, eu tenho o privilégio de ter na minha casa 2 filhos que tem um com idade de 31 e 28. Então, eu me sinto descolado. Eu tenho uma idade de 57, mas não me sinto com idade de 57. Por quê? Porque eu vejo meu pai e minha mãe, quando tinham 57 anos, já eram meio senhores. Eu tenho 57 anos, Ricardo. Há 2 anos atrás, eu fui para a Serra, pedalei 360 quilômetros em 7 dias com a minha esposa. Pratico diariamente esporte, vamos para academia, tenho uma cabeça aberta. E os meus filhos em casa ajudam em quê? E a gente está conversando, a gente sempre conversou muito aberto. Então, as ideias inovadoras deles e as pessoas que convivem com eles na minha casa e no nosso meio são muito jovens. Então, a gente está muito antenado com o jovem. Né? A modernidade avança, a tecnologia avança. Então, eu acho o seguinte... Você tem que se adequar ao tempo e amadurecendo e tem que estar preparado, você tem que amadurecer e entender que às vezes você ficou no tempo em certas situações que você tem que rápido se adequar, entendeu? A geração de 20, 30 anos lá, quando eu comecei empresário, é totalmente diferente da de hoje. Eu sei porque eu lido com muita gente... Meu cliente, são clientes meus com 30 anos, que são donos de hamburgueria, que a minha cabeça deles, comparado com a minha há 20, 30 anos atrás, é totalmente diferente. Eu enxergo hoje eles uma capacidade de gestão muito acima da média. Rapazes e moças novas que têm assim, uma capacidade de gestão impressionante, sabe? Uma visão macro do negócio, sabe, de crescer, estudou para aquilo, se preparou para aquilo, fez um plano de negócio para aquilo. Então eu acho que o gestor, se ele não se adequar ao tempo e às modernidades e evoluir e aos cursos e está aprendendo e está principalmente aprendendo com os mais novos, né, ele vai achar que sempre que ele é o soberbo, que ele é o melhor, né? O gestor tem que ter a humildade e reconhecer que tem gente aqui do teu lado, às vezes mais velha, tem mais nova, que sabem mais que você em certas coisas. Você tem experiência de vida, tem muitos, mas sempre você está procurando agregar, ouvir essas pessoas para tentar melhorar o teu nível de gestão. Então eu acho que o que mata o gestor hoje é se achar o soberbo, não aceitar críticas, não aceitar opiniões, achar que sempre ele é o certo. Ele vai ficar no tempo que vai ser engolido, naturalmente. O tempo vai engolir ele, entendeu? Então ele tem que se adequar a essas situações que hoje o mercado mostra pra gente. Cara, no final, o ego é o mal de tudo na vida, né? O ego é vaidade, né?
As pessoas são muito vaidosas, se apegam muito a cargos E títulos. E títulos, entendeu? Então, eu acho que tem gente aí que é tão desprovida dessas coisas. Exemplos raros na nossa empresa lá, que eu vejo, eu fico rindo, sabe? De gente que chega e se apresentar comigo, não, eu sou fulano de tal e tudo, eu disse, tá legal e tal. E depois ele vai ver que com o tempo ele pode agregar aí na boa, então ele vai sentir e tal. Eu sempre digo lá que o nosso diretor diz, né, tu é o psicólogo daqui, né? Eu viro e mexo, eu vejo lá na tua sala tem um pessoal conversando contigo e tal. Eu disse, não, é porque eles entram lá, aí tomam um café, a gente conversa assim meia hora, sabe? Eu troco ideia com eles e tudo. E às vezes desperta neles, e eu gosto de ouvir eles, entendeu? Então eles também falando, tu tá aprendendo, né? Então eu aproveito essa interação, eles vão para ouvir, mas eu acabo ouvindo mais do que eles falam, que eu falo para eles. E no final a gente aprende mais, porque a gente escuta mais. Né? Eles aprendem, a gente aprende, é essa troca, né? E, Manuel, tu falaste, tu fala com muito empresário, dono de hamburguerias, empresários jovens, 30 e poucos anos. Eu queria falar um pouco dessa galera. Na verdade, eu vi a tua opinião. O que esse empresário mais jovem, né? Eu me coloco também nessa cadeira de empresário mais jovem. O que nós, como empresário, a gente precisa evoluir mais, na tua opinião, como gestor, como um cara experiente? E qual mentalidade a gente precisa abandonar de imediato? O que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa tirar da nossa vida como empresário? Tu que fala com muitos empresários aí. Olha, eu acho que a maioria dos empresários que tiveram oportunidade de estudar, né, de passar a ter cursos de gestão, eles são muito privilegiados, porque eu tenho muitos clientes que começaram de baixo e tem 6 supermercados de bairro, que não tem nome, mas são mais em periferias, que tu vê que eles não tiveram essa oportunidade. Então, não só privilegiando esse empresário mais novo, capacitado, tem muito empresário aí que intuitivamente, através de muito trabalho e humildade, principalmente, fez o nome deles e os negócios deles. E eu enxergo hoje, tem muito empresário novo que se acha estrela, porque abriu um restaurante ou abriu uma hamburgueria, né? Não tirando o mérito deles, mas assim, que falta, tem muito empresário que eu enxergo que está bem sucedido e falta um pouco enxergar o umbigo dele, ter um pouquinho mais de humildade, ouvir os funcionários deles, entendeu? Trocar uma ideia. E eu acho que muita gente às vezes erra porque deixou de ouvir gente que está do lado dele, está no dia a dia. Tem gente que está administrando hoje quem nem vai na loja. Ele administra o negócio dele lá de casa, através de câmera, pelo de sistema. Números, sistemas, né, mapas. Bem bacana, às vezes é grande o negócio. Mas aí, como eu te digo, ele não pode esquecer de estar no dia a dia lá. Por exemplo, quando eu tinha nossa cadeia de loja, de fast food, quando eu comecei, eu era o chapista e a minha esposa era a caixa. E eu rodei tudo. Quando eles chegavam, na hora de intervalo de recreio em colégio, eu com 20 e poucos anos, eu era o chapista, a minha esposa estava no caixa, então eu rodei tudo. Eu dizia para eles, olha, o que vocês estão fazendo aqui, eu já passei, tá? Eu fui caixa, eu carrego coisa, eu vou fazer compra, eu fui chapista, então eu sei fazer isso aqui, eu fiz isso aqui para chegar aqui que eu tô, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que a maioria dos empresários, vamos dizer assim, de alguma maneira já começam com um negócio que realmente eu não tive. Ele tem um comprador, ele tem um estoquista, não existia isso. Mas tu achas que isso é bom ou é ruim? Eu entendi o que tu estás falando. Comungo muito com o que tu estás falando, né? Para mim, a gente tem que saber, a gente tem que ter chão de fábrica. A gente tem que saber o que está acontecendo lá. E eu vejo negócios surgindo que o cara só está em casa e a operação rolando lá. A chance de dar errado para mim é muito alta. O que eu acho é o seguinte, às vezes o cara, por não ter feito um plano de negócios, ele infla e incha demais a empresa dele com custos que às vezes poderiam
aparecer mais coisas. Por exemplo, ele coloca muita gente trabalhando em determinados... E não é que eu acho errado, mas o movimento dele, a receita dele é compatível para ter essa estrutura, entendeu? Então, assim, eu acho que muita gente já começa assim, que eu acho que o plano de negócios pede isso, mas a realidade, a prática está sendo a mesma no início do negócio dele. Então, você pegar números, aqui não sou eu que estou dizendo, se você for pegar números aí estatísticos, de cada 100 empresas que abrem, microempresas, 90% dessas empresas fecham no primeiro ano. Tá? 90%, 80%, eu ouvi um dia desse, eu não recordo, está nessa faixa aí, entre 80% e 90% que fecham no primeiro ano. Por quê? Muitas dessas empresas abriram, a pessoa imaginou, já começou a querer começar grande, não fez um plano de negócio, achou que ia vender aquilo e está vendendo menos. 50% menos e acaba fechando. Então, assim, resumindo a tua pergunta, eu acho que a humildade, às vezes, ela precisa a pessoa entender o negócio que ele está fazendo, ouvir as pessoas, até as pessoas que estão abaixo dele, para ver o que está acontecendo. As pessoas, às vezes, estão vivendo lá o chão de fábrica que ele não está. Isso não é demérito para quem está começando, de jeito nenhum. Né? São coisas que eu observei na prática, né? E observo até hoje, com clientes meus, que eu vejo que eles abrem assim a loja e querem, não, eu vou encher de amigo, vamos começar devagar, começa devagar, tu vai te atolar com carne, aí carne é um negócio complicado, tu vais querer pegar 20, 30 mil de carne aí, tu vais me pagar daqui a 7, 14 dias, tu vai ter gente para vender isso aí, pede 3 mil, pede 4 mil, vai aumentando, vendeu, eu te entrego todo dia, amanhã eu te entrego de novo. Se quiser eu te entrego todo dia, para que tu vai... Aí o cara já se atola no negócio, não sabe o negócio, aí a carne já envelhece lá dentro, aí já fica com uma má apresentação. Então é mais ou menos isso, a pessoa precisa entender qual é o negócio dele, entender qual é o público que ele vai... E tem gente que mexe com o não perecíveis, né, que também tem uma durabilidade maior, né, de tempo, de produto, então vai ser muito variável, né? Cara... a gente está aqui indo para a reta final, vou tentar fazer um resumo aqui. Cuidado com propostas encantadoras, eu achei incrível essa frase tua, porque às vezes vem problema, o problema vem disfarçado de oportunidade, né? Liderança é ouvir, é deixar o canal aberto. Tu falaste muito em plano de negócio, né? Que tem que ter um plano de negócio, pelo menos um norte para onde ir. Ouvir feedbacks, a gente tem que ouvir tanto a parte boa como a parte ruim. E humildade, cara. Eu acho que esse reta final a gente falou muito de ego, né? No final, a parte ruim do ser humano mesmo, não só do empresário, o ego, se a gente souber controlar o ego, a gente consegue controlar acho que 90% da nossa vida e ter prosperidade e ter retorno. Com todo esse plano de fundo que a gente criou aqui, Manuel, eu queria que tu falasse assim para quem é gestor, para quem está se tornando gestor, para quem já está nessa posição de gestor, não só comercial, mas gestor de empresas, porque eu vejo assim, quando a gente começa uma empresa, a gente é tudo. Tu mesmo falaste no fast food, foste chapista, tua esposa foi caixa, e não porque tu era chapista, tu não era mais gestor, tu era gestor também. Por ser gestor, tu sabia que tu não conseguiria contratar um chapista. A lógica é essa, né? Para quem está começando, para quem já está, o que tu falaria para essa pessoa sobre gestão mesmo, comercial, gestão de negócios que tu vê na prática aí? Olha, tentar fazer um resumo breve, né? Até pela experiência que a vida me deu. Eu acho que quando você falou aí de propostas encantadoras, eu caí nessa armadilha algumas vezes. Coloquei dinheiro em investimentos em loja, em eventos, que eu vacilei de não ter feito um plano de negócio antecipado, acreditei, né, às vezes na ilusão das pessoas que chegaram com essas propostas, e acabei caindo em armadilha, né? Coloquei dinheiro indevido em alguma loja que não foi bem sucedida. Agora, também, eu tinha a capacidade muito rápida de resolver os problemas. Então, quando eu sentia que aquela loja ou aquele investimento que eu tinha feito não ia dar certo, ia gastar mais dinheiro, eu brecava na hora. Então, perdi dinheiro? Perdi. Então, vamos estancar aqui.
Não adianta a gente tentar, vamos ver se a gente levanta, aí tu só vai colocando, aumentando o teu buraco. Então a gente tinha que ver realmente rápido, porque aí tu estancava aquele negócio, via o que tu tentava salvar do negócio, aí eu investi 100. Pô, a gente vai tentar salvar o quê? 30? Tá bom, perdemos 70. Paciência, bola para frente. E estanca ali. Ah, tu já perdeste 100. Bora ver se a gente salva, e tu depois botar mais 100 no final, perder os 200. Então tem que ser rápido. O gestor tem que ser rápido nesse ponto. Identificar, ver se dá ou não dá. E ter a humildade de dizer, pô, errei aqui, pá, sangra o negócio. Eu fiz várias coisas no meu negócio que me mantiveram vivo muito tempo. Quando eu resolvi sair do ramo de fast food, é porque eu estava esgotado fisicamente, mentalmente. Hoje se fala muito em saúde mental. Naquela época não existia esse mote de saúde mental. Então eu acordava, Ricardo, eu tinha 2, 3 lojas em shopping, tinha loja na rua, loja em Salinas, 8 lojas em colégio, eu cheguei a ter 12 lojas simultâneas, que eu dormia meia-noite, 5 horas da manhã acordava 4, 5 horas da manhã, com 30 anos, 32 anos, sentava na beira da cama com taquicardia, com preocupação, eu não conseguia dormir direito, mas não era preocupação, é preocupação de responsabilidade, porque eu tinha 8 colégios e tinham crianças que 9 horas da manhã estavam batendo no nosso lá para querer a merenda. Então tinha colégios que eu tinha 14, 15 funcionários, e numa segunda-feira apareciam 6, 7, porque eles se metiam nas festas, saiu o dinheiro, eles se metiam pro jogo e não sei aonde, iam pra farra, e o que a gente fazia? Como é que a gente faz? Tá lá, o problema tá lá para te resolver. Então isso tudo a gente acumulou durante 24 anos. Quando a gente chegou num determinado ponto, que a gente viu que nossos filhos estavam seguindo outro rumo, e tinha ficado só eu e minha esposa, a gente disse, pô, vamos mudar essa vida, vamos ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, tudo. Hoje a gente acorda às 5h30, mas é para ir para academia, a gente vai pedalar, a gente pedala 2 horas, sai 5h30 da manhã de casa, volta às 7 e pouco, pedalou quase 30 quilômetros, quer dizer, tu chega com, hoje a saúde mental está muito, eu digo, hoje eu busco, Ricardo, a minha felicidade, entendeu? Com uma acompanhado da saúde. Eu não quero estar belo e maravilhoso, eu quero estar de bem comigo, saúde, para respirar bem, para andar bem, para ter um dia bom, para estar sorrindo, para chegar com bom humor no meu trabalho, a minha esposa idem. Então, hoje, que eu falo para o gestor, que eu faria para o gestor, ter muita atenção no que ele vai estude bem o que ele vai fazer, qual é o negócio dele, veja qual é a consequência daquele negócio que ele vai fazer para a vida dele, se vai tirar, se ele tem filhos, como é que vai ficar a relacionamento com os filhos. Por exemplo, uma vez eu viajei para São Paulo para levar meus filhos nos parques, a minha esposa nos parques entrava no brinquedo e eu ficava do lado de fora no telefone, que eu não conseguia parar um minuto, eu estava aqui administrando as coisas, que não tinha. Então isso para mim hoje, eu valorizo demais. Me arrependo? Não me arrependo, porque eu tive uma vida boa relativamente, meus filhos estudaram em colégios bons, tive essa oportunidade de morar bem e tudo, mas se eu for falar hoje para um gestor, eu procuro dizer, amigo, faça um negócio que a sua saúde mental vai estar tranquila para o negócio, que você vai conseguir educar seus filhos, estar com seus filhos próximos de você, porque isso tudo é um conjunto de coisas que você vai educar o seu filho, você vai estar próximo dele, você vai estar enxergando ele, você não vai estar mal-humorado. Vão acontecer os problemas? Vão, não é tudo um mar de rosas, mas pelo menos você vai estar com a cabeça tranquila, a tua saúde mental tranquila, para tentar resolver os problemas. Hoje, a experiência me diz que hoje eu resolvo todos os meus problemas. Tudo que vem para mim a gente procura resolver, né? Agora, os problemas são muito melhores quando de serem resolvidos e pensados quando você está com a cabeça boa e está com a sua vida tranquila, bem alinhada, né? E é mais ou menos isso aí. E que eu sempre digo, qual é o meu ditado? Eu digo a minha esposa, eu digo em casa, meu filho até me diz,
Pai, hoje eu falei aquele ditado que tu sempre diz: vive um dia de cada vez. Resolve teu problema. Não te preocupa com as coisas daqui a uma semana, 10 dias. Calma. Resolve um dia de cada vez. Amanhã tu vai resolver o problema, vive. Porque tu começa já a sofrer com antecedência. Então tu já começa a ter atenção no teu contigo. Então, cada dia é um dia. Cada dia é uma história, né? Então, vive um dia de cada vez. Resolve teus problemas, teus bônus, teus ônus naquele dia, entendeu? E o presente a gente vai construir, o futuro a gente vai construindo com o nosso presente. Cara, eu lembrei agora de uma frase que eu vi, acho que foi de um psicólogo, me falou assim: depressão é a pessoa presa no passado, ansiedade é o cara preso no futuro. Tu resumiste isso, né? É um dia de cada vez. Resolve o problema de hoje, amanhã quando tu acordar, tu resolve o problema de amanhã. A gestão é isso. Hoje eu te confesso que a minha saúde mental está muito boa, Ricardo. Sabe, eu posso me considerar hoje uma pessoa realizada, porque eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa que minha companheira há 37 anos, guerreira, trabalha comigo e sempre está junto. Criamos nossos filhos juntos, nossos filhos são maravilhosos, uma família maravilhosa. E assim, hoje eu estou bem desapegado do material, né? Hoje eu estou mais apegado em ser feliz. Entendeu? Ter uma vida saudável, ter uma vida digna, fazer uma viagem, ter umas férias, mas desapeguei O objetivo não é mais o dinheiro. objetivo do dinheiro, de construir. Não, meu objetivo é viver uma vida tranquila. Eu tenho 2 pets, que são 2 Goldens, que também me acompanham. 2 filhos no final. 2 filhos que estão a alegria da nossa casa, que ajuda. Eu leio muito sobre isso, né? Os animais ajudam muito a pessoa a estar de bem com a vida, né? Sim, então, o meu pai tinha fazenda, então eu vivi com meu pai, eu e ele, a gente ia para a fazenda todo final de semana. Eu era de montar cavalo sem sela, tinha canoa, tinha sela, e eu ia para a fazenda, assim, eu era louco por animal, tanto que eu sou engenheiro agrônomo. Então eu sempre tive cachorro, sempre tive animal, sempre tive identidade, e eu acho que o animal, para mim, é uma terapia. Sabe, o cachorro, às vezes, tu chega com um problema em casa, o cachorro não quer saber não quer nada de ti, ele quer não saber se tu ganha dinheiro, se tu é rico, não, ele quer estar perto de ti, e ele sente quando tu estás mal, ele se aproxima de ti, aí tu começa a dar o carinho nele, não sei o que, parece que ele vai absorvendo aquilo, aí de repente tu estás, sabe, isso tudo também é muito legal. Porra, que legal. Manuel, só agradecer o teu tempo, mas antes de finalizar eu quero agradecer também os nossos parceiros aqui, o pessoal da Arandu, a Amazonique aqui do Galera do Suco, o Alquimista Café, que está com a gente pelo menos 4 anos aí, um abraço pro Bruno. No final aqui é café, suco e pão, acho que resume bem todo mundo aqui no dia a dia. E dizer também que o Segue o Plano tá 3 vezes no mês, 10, 20, 30, sigam a gente, acompanhem a gente, é conteúdo de qualidade por mais 5 anos, né, Jansen? Tá desde o início aqui. E, Manuel, antes de eu me despedir, como as pessoas te acham, como é que elas falam contigo, querem falar contigo sobre gestão, pegar algumas dicas? Tem um Instagram, alguma coisa para falar? Tenho. O meu Instagram é @ Manuel_Reis Neto. Pode te chamar lá, que tu bate papo, toma um café. Pode chamar. E chama mesmo, que o Manuel é o cara do café para bater papo. Ele já acabou de falar que lá no escritório dele a galera entra lá para tomar um café. Eu tenho uma máquina. Rapaz, eu vou te contar rapidinho aqui. Eu fui criado em torrefação. O meu avô veio de Portugal com 12 anos e ele criou com o tempo, ele veio num porão de um navio, né? E ele criou assim, na época era o Império, que era o Café Glória. O Café Glória foi o melhor café da região. E eu, garoto, brincava com meus irmãos, com meus primos, lá na torrefação na Cidade Velha. Tinha uma pilha de café, que era um pé direito gigantesco. Mal a gente sabia que se a gente caísse de lá, a gente morria, né? Mas a gente passava o dia lá, então eu sinto aquele cheiro de café, para mim, me encantava, né? Porque na minha casa era café o tempo todo, meu pai café. Então eu cresci com isso.
Cheiro de infância, né? Cheiro de infância. Então, lá no coisa, eu tenho uma maquinazinha no coisa, é o tempo todo. O pessoal que diz que quer tomar café vai lá na minha sala, que eu compro lá, eles vão, fazem lá e tal. Eu disse, olha, eu aceito doação. Quando vocês quiserem trazer o café pode aqui trazer. também, pode trazer. Inclusive, eu adoro a gente está devendo um pacotinho do café alquimista para ele. Tu vai gostar. O café ótimo, bom, o café eu adoro especial, o café. excelente. Eu adoro. Olha, e se eu gostar, eu vou fazer propaganda e você é um bom consumidor. Pode deixar. Manuel, então, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Foi uma aula realmente de gerir, cara, de gestão, porque as pessoas acham que gestão é muito número, mas eu entendi aqui que gestão envolve pessoas, ouvir e saber para onde ir. Olha, e saúde mental, que tu falaste, uma coisa importante, é ter saúde mental. Eu queria dar uma última dica, até pela experiência de vida. Outra palavra também que eu falei pouco, ou quase não falei, é resiliência. Tá? As pessoas não podem desistir e se acharem inferiores, se acharem incompetentes porque deram um tombo ou um passo errado. As pessoas têm que acreditar, porque às vezes as pessoas dão um passo errado, Ricardo, e aprendem com os erros, né? Aprendem com os erros. Às vezes deu um passo que não era aquele passo e acabou o negócio indo para o espaço. Porra, não sei montar, não sei gerir. Calma. Tenha persistência. Acredite que você tem Eu sou muito resiliente nas coisas. Para desistir de uma coisa assim, eu sou muito enjoado, cara. É difícil. Só se tu me mostrar, se eu achar que eu acredito naquilo, eu vou tentar resolver aquilo e fazer. Então, acho que pessoas terem calma, os gestores terem calma para resolver os seus problemas, né? Pensem antes de tomarem. Outra coisa que a gente tem mensagem, às vezes a gente toma atitudes de cabeça quente. Não façam isso. Se você deu um problema hoje, você está de cabeça quente, eu vou demitir. Calma, vá para sua casa. Esfria a cabeça, bota a cabeça no travesseiro, repensa. Onde tu pode. E às vezes dormindo, a gente sonha às vezes até com essas coisas. Troca uma ideia com tua esposa, com teu filho, ou um amigo, antes de tomar decisões impetuosas que às vezes tu vai te arrepender lá na frente. Cara, mais ou menos isso. Eu concordo, eu acho muito interessante. Eu tenho até para mim uma frase, né? Eu não decido nada alegre. Na verdade, eu não prometo nada alegre e não decido nada triste. Nem bebendo. E nem bebendo, principalmente. Principalmente quando vierem fazer propostas para ti, encantador, e tu estiver bebendo, calma. Calma, amanhã eu te dou. Fica fora para te dar resposta depois e avaliar. Manuel, então, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar isso aqui, que foi uma aula aí. É isso, né? Algum recado? Não? Então, abraço.